Olá, poderosos! Aqui é o professor Renato Martins e mais uma vez aí uma satisfação estar com vocês para discutir um pouco mais a geografia, né? E lembrando aí daquela, daquele gás para a gente estudar um pouco mais, né? Lembrando que vocês são poderosos, estão aí na reta para vestibular, para Enem, então vamos manter a garra, vamos manter aí a motivação e principalmente o foco, né? Então, vamos estudar, começar a revisar os conteúdos para essas provas aí que são importantes e não baixar a moral, né? Ficar aí com a moral elevada, porque a gente precisa disso daí. Então, vocês são poderosos, vocês podem realizar aquilo que vocês desejam realizar. Basta fazer aí a sua listinha de prioridade e desenvolver essas suas prioridades. Então, a gente vai trabalhar hoje com a região sul do país, né? A gente vai dar continuação aí à região sul do país, hoje dando enfoque mais à questão socioeconômica, para explicar, né? Para entender aí essa região do país. Então, a região sul, ela teve uma ocupação completamente diferente do restante do país, né? Nós tivemos uma influência europeia muito forte, né? No sentido de ocupação. E lembrando também que foi uma ocupação mais recente, né? Foi uma ocupação aí que datou a partir da segunda metade do século XVIII. Por quê? Porque até então, o Tratado de Tordesilhas não beneficiava Portugal em relação à região sul. Somente com o Tratado de Madrid, em 1750, foi que essa região passou a ser de posse de Portugal. Até então, a posse pertencia à Espanha. E nesse tempo, né, até o Tratado de Tordesilhas, aliás, até o Tratado de Madrid, a região ela foi ocupada por missões jesuíticas. O que eram as missões jesuíticas? Eram as missões de aculturação, de catequização dos povos indígenas da região. Então, na verdade, a região sul, a princípio, não teve um grande interesse nem por parte da coroa portuguesa, nem da coroa espanhola. E ali ficou um campo aberto para essas missões religiosas atuarem. Só que a partir de 1750, Portugal começa então ter aí, na verdade antes, né, o que justamente motivou a demarcação das novas fronteiras. Mas Portugal começou a ter um interesse daquela região, principalmente porque ela estava ali muito próximo à porta de entrada para o interior da América, que é a Bacia do Prata. Então, quanto mais próximo ali da foz do Rio da Prata, melhor seria o domínio dessa região toda, né, de que abrange a Bacia do Prata. Então, Portugal começou a investir muito nesse dimensionamento aí da ocupação. Então, após o Tratado de Madrid, os portugueses começaram a incentivar a vinda de imigrantes, né, principalmente nessas regiões também que já existiam ali as colônias jesuíticas, também para enfraquecer um pouco desse domínio desses religiosos na região. Então, onde que eles se concentravam, onde que eles se destacavam? Aqui no estado do Paraná, né, no norte do estado do Paraná, e no oeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, com o Tratado de Madrid, houve um acordo entre os espanhóis e os jesuítas. Os espanhóis cederam a região dos Sete Povos das Missões em troca das terras da colônia do Sacramento, atual Uruguai. Lembrando aí que as missões jesuíticas era uma missão, uma ordem, um movimento ligado à coroa portuguesa, desde o início da colonização do Brasil. Aí veja bem, nessas atividades se destacam a produção do couro e charque, que atraíram inúmeros tropeiros. Em locais de descanso dos viajantes fundaram-se povoados e vilas que deram origem às cidades. Então, o que é importante a gente destacar aqui, da gente lembrar? A região sul, como ela não teve ali um ciclo econômico do período colonial, ou seja, a coroa portuguesa ela não intensificou uma atividade econômica, o que houve foi a implementação de um espaço introvertido, principalmente por parte dos imigrantes. Então, existia como ponto de maior proximidade a região sudeste, né, que era a região da mineração e do café,
E no século XVIII, né, então, foi a mineração, no século XIX, o café, a atividade cafeeira no Sudeste. E os ocupantes, os colonizadores da região sul, começaram então a desenvolver suas produções, muito parecido com aquilo que eles já realizavam no continente europeu. Lembrando que grande parte desses imigrantes eram pequenos povoados que foram muitas vezes, passaram por opressões, porque a Europa também estava passando por muitas mudanças políticas, econômicas, então isso acabava é, beneficiando, né, a fuga, a busca de novas perspectivas de grupos minoritários do continente europeu. Então, essas revoluções na Europa contribuíram para a vinda desses grupos para o Brasil. E aí, essa galera que chegava aqui começava a desenvolver as suas habilidades nas terras de clima mais ameno, né, mais parecido aí com a Europa, clima subtropical, não é tão frio, não temos invernos tão rigorosos, mas tinha ali essa proximidade. Então, começava a desenvolver a agricultura, a pecuária e a construção de utensílios, né? E esses produtos eram comercializados na região sudeste. Então você tinha aí esse caminho dos tropeiros. Então o que eram os tropeiros? Era essa galera aí que, ou muares também, né? A diferença aí tá se eles usavam mulas ou cavalos. Então aqui, por exemplo, você tem essa representatividade. Então eles faziam caixas de couro, colocavam aí no lombo dos cavalos ou das mulas, ó, daqui dá para ver um pouquinho, não sei se você consegue identificar. E aí eles levavam esses utensílios até outras regiões para vender esses utensílios, né? Então eram os tropeiros, os muares, os mascates que desempenhavam essa função. Então a região sul, ela não estabeleceu um desenvolvimento econômico para exportação, mas sim para integração econômica dentro do próprio território. É o que a gente chama de espaço introvertido. Então, para garantir o efeito povoamento da região sul, como eu já disse, né, no início do século XIX, foi incentivada a migração de europeus. Então, vários grupos, além dos europeus, também participaram os japoneses, tiveram forte presença na migração brasileira, né? Mas ali o que se destacaram, né? Os italianos, alemães, poloneses e ucranianos. Então, os japoneses tiveram maior consideração aqui no estado do Paraná, né? Então, além do estado do Paraná, só para a gente reforçar, né? O estado de São Paulo também recebeu aí uma boa parcela, né, dos imigrantes japoneses. Mas no contexto geral, né, a maior parte dos imigrantes são representados ali pelos italianos e alemães. E aí se distribuem desde o estado do Paraná até o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Então nós temos ali a região sul, tem um elevado grau de urbanização, mais de 80% da população vive em cidades, né? Então a população rural é pequena, só que o interessante é que existem muitas cidades pequenas na região sul, né? E as cidades elas são muito próximas. Então o número de cidades na região sul é bem elevado. Você anda entre as cidades e você percebe que a distância entre elas é pequena. Então, isso também contribui para esse elevado índice de urbanização. Então, um número muito grande de cidades, né, de espaços urbanos, e muito próximos uns dos outros. Aí, o estado mais populoso é o Rio Grande do Sul, Rio do Paraná e Santa Catarina. E a participação da população sulista no total da população do país, ela tem diminuído. Principalmente ali a partir da segunda metade do século XX, a população sulista, ela começa a apresentar grande movimentação no território brasileiro. Aí a gente vai entender exatamente isso. Então, entre os fatores que explicam essa diminuição está a migração interregional. Então, a migração interregional é entre regiões. Então, eles estão saindo da região sul e indo para outras regiões, principalmente região centro-oeste e norte. Então, lembra lá que eu falei, né? A partir da segunda metade do século XX, começa a ter expansão da fronteira agrícola. Então, a expansão da fronteira agrícola foi exatamente sobre a região centro-oeste e a região norte. Então, essas frentes de ocupação, essas frentes pioneiras começaram a receber um grande contingente da população sulista. Né? E entre os motivos dessa migração, né, a gente tem a modernização conservadora, principalmente a modernização também da região sul. Região sul e sudeste foram as primeiras a passar por esse processo de modernização e mecanização do campo.
o que acabou diminuindo a oferta de empregos no campo dessa região. Aí, então você tem ali, ó, expansão das grandes propriedades e a expulsão dos pequenos proprietários, justamente por essa modernização. E quando a gente fala ali dessa expulsão dos pequenos proprietários, isso tem um nome, chama expropriação rural. A mecanização do campo, consequentemente o desemprego, e a falta de financiamento, né, desses pequenos agricultores que não tinham essa condição de mecanização, de competição com as grandes propriedades que começaram a dominar o setor rural da região sul. E, consequentemente, né, como a região centro-oeste e a norte eram regiões aí pioneiras, eram regiões ainda em processo de ocupação, o valor dessas terras era muito mais baixo em comparação às terras do sul. Então, muitas vezes, o cidadão ele vendia uma pequena propriedade dele no sul do país, vinha para o centro-oeste ou para o norte do país e adquiria terras muito maiores. Então, essa possibilidade também atraiu muitos colonizadores dessas regiões, né? Então, muitos sulistas acabaram até fundando cidades. Então, o estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o estado do Mato Grosso, tem várias cidades fundadas por principalmente gaúchos, né? Outro ponto interessante que se destaca em relação ao nível nacional é o IDH. Então, a região do país, ela que tem o maior IDH é a região sul. Os estados sulistas, eles sempre aparecem ali, pelo menos entre os 6 primeiros estados com maior IDH, com IDH mais elevado. A gente tem as menores taxas de analfabetismo, a melhor expectativa de vida e as menores taxas de mortalidade infantil. Então, isso contribui muito para a qualidade de vida da população da região sul. Só que, mesmo tendo aí esse padrão de vida elevado, existe também as cidades que não conseguem ter essa mesma prospecção, né, essa mesma participação aí no IDH tão elevado. Então, existe também a questão da falta de moradia, do desemprego, e isso afeta os 3 estados, só que em proporções menores que nas outras regiões do país. A economia da região sul é uma economia muito forte, muito consolidada. A gente tem que lembrar aí que é a segunda região em nível de desenvolvimento econômico, né, ficando atrás só do Sudeste. Ela tem uma participação aí do PIB em torno de 17%. Então, todo o PIB nacional, cerca de 17% corresponde ao PIB do Sul. Nos últimos anos, ele se manteve bem estagnado, justamente porque a região centro-oeste e a região norte foram regiões de expansão, né, de consolidação aí de atividades econômicas. Então, existe um crescimento dessas regiões, e aí regiões como o Sul e Nordeste mantiveram um patamar mais estagnado, e região Sudeste, por exemplo, vem apresentando declínio aí na participação do PIB. Mas, de toda e qualquer forma, né, atualmente se destacam as atividades ligadas ao setor secundário e terciário. Então, em relação ao secundário, também a segunda região mais industrializada do Brasil, só fica atrás da região Sudeste. A agropecuária, ela se modernizou e teve aí um grande desenvolvimento, um grande destaque da região sul em relação ao Brasil. Então, passando a utilizar técnicas que permitem elevada produtividade. A gente pode até, inclusive, chamar a região sul de celeiro do Brasil. Aqui a ideia da variação do PIB, né? Então, como eu tinha colocado, teve uma pequena variação, né? Então, o índice de crescimento ou de estabilização bem tranquilo, né? Mas de qualquer forma, se a gente for pegar aqui os índices, né, e somar esses índices, a gente vai ter ali aquela participação de em torno de 17%. Dos 3 estados que compõem a região sul, o estado do Rio Grande do Sul e do Paraná são os estados mais ricos, né? Aí Santa Catarina fica em terceiro lugar aí em relação à produção, capacidade de produção de PIB. Só que também teve uma variação maior e mais positiva em relação ao crescimento do seu PIB, né? Então, uma região aí muito dinâmica em relação à questão econômica. Aí, continuando ali destacar, né, a questão da pecuária. Então, 40% do rebanho suíno do Brasil e mais da metade do rebanho de frango são produzidos no sul. E aí é interessante também a gente destacar que essa produção é tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo,
E hoje eles têm um alto índice de produção intensificada, né? Então a produção lá ela segue muito os padrões mais rigorosos e mais avançados que a gente possui a nível mundial, justamente para atender a esse nível de mercado tão elevado que existe no mundo. A criação de gado ocorre de forma extensiva, entra principalmente em função das áreas de pastagens naturais, isso aí é uma herança colonial também que nós temos na região sul, mas os animais recebem tratamento, melhoramento de raça e principalmente inserção ali de alguns suplementos para justamente aumentar a produtividade desses rebanhos. E grandes áreas naturais de campos permitem o desenvolvimento dessa pecuária extensiva. Então, os campos de pradarias, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, é muito explorado isso daí. Inclusive, é importante a gente fazer a relação que em várias áreas, principalmente no Rio Grande do Sul, onde ocorre essa exploração extensiva sobre campos naturais, sobre as pradarias, vem ocorrendo o processo de arenização dessas áreas, que se corresponde ao quê? O pisoteio do gado acaba matando ali a vegetação, e como é uma área de clima subtropical, então chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano, essas chuvas acabam gerando a lixiviação daquele solo que está nu. Então, essa lixiviação carrega os nutrientes, principalmente a matéria orgânica do solo, deixando ali só os minerais, que desencadeia o processo da arenização. Então, é importante você lembrar disso daí. A maior parte do rebanho suíno encontra-se principalmente no estado de Santa Catarina, associado ao cultivo do milho, que é matéria-prima, principal matéria-prima para fazer a ração aí para esse rebanho suíno. A avicultura também muito desenvolvida no estado do Paraná e Santa Catarina. Então, a agricultura, por sua vez, é de grande importância para a região sul e também para nível nacional. Porque é o que eu falei, a região sul ela é chamada, pode ser chamada de celeiro do Brasil, principalmente em função do abastecimento do consumo interno de alimentos. Em relação à produção de grãos, principalmente os grãos de exportação, a região sul aí era responsável pela produção de praticamente metade de tudo que o Brasil produz. E agora, em relação à produção de alimentos para o consumo interno, aí a região sul se destaca, principalmente porque ela é a principal produtora de trigo. E aí o estado do Rio Grande do Sul se destaca na produção de trigo, né? De trigo. Além do trigo, você tem ali a produção da soja, do milho, do arroz, do feijão, do alho, maçã e cebola. Então são cultivos que têm grande importância em toda a região e abastece diretamente o mercado interno brasileiro. Então aqui para a gente fazer uma análise. Ó, região sul, participação da produção nacional de soja. Então, ó, 61%, praticamente 62% da produção de soja é fora da região sul. E 38% está dentro da região sul. Então, é um percentual de produção muito elevada. A gente tem aqui, né, o Paraná como principal produtor de milho. Então, a região sul ela está com 45% da produção de milho a nível nacional e o estado do Paraná aí se destaca como o principal dentro da região. E em relação à produção de trigo, ó, como eu tinha colocado, 95% do trigo nacional é produzido no Rio Grande, na região sul, e o Rio Grande do Sul é o principal. E aí, em relação à produção de trigo, tem muito a ver com o quê? Com a questão climática, né? Então, o clima subtropical contribui muito aí para esse cultivo. Então, a produção agrícola da região é uma das mais diversificadas do Brasil, principalmente por causa do clima subtropical. Então, esse clima, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, favorece muito o cultivo de várias espécies. E a produção é realizada com elevado grau de mecanização. E essa mecanização ela contribuiu muito para a consolidação de grandes propriedades, que têm essa capacidade econômica para fazer esses investimentos. Então, aqui só para a gente ter uma noção, né, da diversidade da produção primária da região sul, né? Então se destaca ali ó, no estado do Paraná o milho, a gente tem a criação de bovino, suíno, a uva, o contexto da fruticultura é muito forte também, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, então a gente tem ali algumas frutas que se destacam, né, como a maçã e a uva
a nível nacional também. Criação de ovinos, também a principal região do Brasil em relação à criação de ovinos. O carvão mineral, que a gente vai falar daqui a pouco. A soja, que a gente já viu nos gráficos ali como é importante. O estado do Paraná, também o norte do estado do Paraná, tem ali o cultivo do café. Aí a maçã, como eu já falei, o feijão, arroz, trigo e tabaco. Então, uma diversidade considerável aí no tocante à produção agrícola. No extrativismo, aí a gente não pode deixar de colocar a questão do carvão mineral. Então, praticamente no Brasil, a região sul é a única região que tem aí considerável extração de carvão mineral. No Rio Grande do Sul, as jazidas de carvão são maiores, porém a qualidade é inferior. Isso faz com que o estado de Santa Catarina seja o estado que se destaca aí na extração do carvão mineral no Brasil. Esse carvão mineral do Brasil, ele é em pequena quantidade, comparado aí com as grandes jazidas de carvão mineral que existem no mundo. A quantidade de carvão mineral no Brasil é bem pequena. E a qualidade desse carvão mineral também não é uma das melhores. Isso faz com que essa atividade extrativista seja para atender um mercado muito específico que compra esse carvão mineral. Aí destaca-se também a extração de araucária para a produção de papel e celulose. Aqui a delimitação, né, do chamado cinturão carbonífero. Então, toda vez que você ouvir essa expressão do cinturão carbonífero, você vai lembrar que é a área de ocorrência do carvão mineral no Brasil. Então, a representação da localização do carvão mineral do Brasil, ela está aqui na região sul, né? Então ela se estende do Rio Grande do Sul até ali o sul de São Paulo, que é onde predomina, então, a concentração de carvão. E o estado de Santa Catarina, ele se destaca em relação aí à facilidade, né, e qualidade do carvão que obtém. Aqui uma foto, né, para a gente representar aí essa atividade. Lembrando que é uma atividade que gera muito impacto, porque ela tem que remover toda uma camada de solo, remover toda a vegetação anteriormente, né? Então, remove a vegetação, remove a camada fértil do solo, faz a escavação, extrai o carvão e a paisagem é completamente transformada. Aí, ocorrência de carvão mineral. Aqui as cidades, né, que têm aí as suas atividades voltadas ao carvão mineral, aqui na região de Santa Catarina se destaca, né? Então, além de Bituba, Laguna, Tarumã e Criciúma, são as principais cidades aí que desenvolvem essa extração de carvão mineral. O extrativismo vegetal, né? Como a gente falou, tem a questão ali da araucária, que historicamente, desde o período colonial, ela é explorada, principalmente para a obtenção da madeira, para a construção de casas, de móveis. Aí, além da araucária, principalmente no estado do Paraná, você teve também a ação da extração da erva mate, que era nativa também, né, que é nativa da região, então isso favorece ali a obtenção da erva mate, além de madeiras da Mata Atlântica. Lembrando aí que a região sul, como a gente viu em aulas anteriores, tem uma diversidade vegetacional muito grande também. A região sul, mudando agora um pouco nessa perspectiva da base econômica, agora entrando já no setor secundário. Então, a industrialização da região sul, ela se consolidou nas últimas décadas do século XX, só que essa consolidação, ela veio com muita diversificação também, né? Então, eu coloquei aqui algumas atividades industriais e a gente percebe justamente essa diversificação. Então, as principais indústrias da região, a gente tem montadoras de automóveis como a Volkswagen, a Renault e a Volvo, indústria têxtil como a Hering e a Malve, então são grandes empresas a nível nacional, metalúrgica como a Tramontina e a Gerdau, alimentícia, Sadi, Perdigão, calçadistas, Alé e Dakota, e bebidas como Campo Largo. Então você percebe que existem empresas, inclusive, que são multinacionais. Então possuem uma envergadura muito ampla de capacidade de produção. Aí algumas das marcas, né? Então, Volkswagen, Alé, Tramontina, Renault, Sadia, Perdigão e Gerdau. Então, a região metropolitana de Porto Alegre e Curitiba são as principais, as que concentram uma atividade econômica, inclusive Porto Alegre
e Curitiba são metrópoles nacionais, tem aí uma polarização muito intensa, e outros municípios com menor destaque, né, pelo rápido crescimento industrial, tem Caxias do Sul, Londrina, Maringá e Cianorte, entre outros, né, mas aí esses são os principais concentrações industriais saindo ali do polo Porto Alegre e Curitiba. Então aqui a gente tem algumas localizações, a indústria de transformação, então a gente tem desde indústria de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústria de bens de consumo. Então isso se destaca muito, né? Além dos produtos minerais e madeiras. Mas basicamente o extrativismo é bem fraco na região sul se comparado com as outras atividades econômicas, né? Como a agropecuária, a industrialização e o setor terciário. É o setor que supera os demais da participação do PIB, que é justamente a parte de prestação de serviço, é a parte de educação, de segurança, de saúde, de turismo, transporte, então tudo isso movimenta aí o setor secundário. E o turismo é uma das mais importantes dentro desse setor na região sul. Então, o turista busca na região as paisagens naturais, as cidades com influência dos colonizadores e imigrantes. Isso é o que mais atrai os turistas, né? Para ver aquela, vamos dizer assim, né? A parte europeia na América do Sul, até mesmo o Brasil, né? Então você vê muito essa representação da arquitetura europeia, né? Ainda da época da colonização, os costumes. Então existem muitas cidades em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que preservam muito forte, principalmente nas colônias alemãs, preservam de uma forma muito intensa aqueles costumes, a língua. Então, existe aí muito forte ainda essa perspectiva que atrai esses turistas. Aí, além disso, destaque também como ponto turístico as cataratas do Iguaçu e festas como a Oktoberfest, né? Oktoberfest aí que é uma festa de celebração muito forte que atrai turistas não só do Brasil, mas até mesmo de outros países. Então, espero que você tenha pegado aí, entendido o conteúdo, tenha aumentado seu interesse sobre a região sul e, se tiver dúvidas, você pode aí reforçar com suas perguntas, suas dúvidas. Meu forte abraço, fique na paz e vamos estudar.